Hoje eu quero falar de alguns vilões, de apenas um vilão que paralisa o nosso propósito. Quero falar do medo. Nós sabemos que o medo, ele está ali nas 4 emoções primárias dos seres humanos, que é a tristeza, a alegria, a raiva e o medo. O medo, quando ele é em uma proporção menor, que você consegue controlar, lidar com o medo ele nos protege quando ele tem essa proporção menor, que é você atravessa uma rua, você olha para um lado e olha para o outro, porque você tem medo de ser batido por um carro. Então o medo aí, ele até te protege, mas quando esse medo, ele se intensifica e ele chega a ser maior do que você e ele te paralisa diante de algo que você deveria fazer e você não consegue fazer, esse medo aí, ele já se torna patológico. Então ele precisa ser cuidado, ele precisa ser trazido para a consciência, para a gente entender de onde veio esse medo, que pode se transformar em uma ansiedade ou uma síndrome do pânico. A gente sabe que a síndrome do pânico é um medo exagerado, que a pessoa não consegue fazer coisas corriqueiras do dia a dia. E quando nós temos um propósito na vida, nós temos que entender quem é que está nos governando. Se é o medo, o paralisador de propósito, ou é Deus. E você precisa distinguir quais são as vozes que você tem ouvido. Porque eu falo para você que durante toda a minha vida eu fui paralisada pelo medo. Eu me lembro que quando eu entrei a primeira vez em uma universidade, eu paralisei. Porque na minha visão, eu não tinha capacidade de estar ali. Até porque o ambiente que eu nasci, que eu me criei, que eu me formei, foi tatuado em mim. Tu não é capaz, tu não pode. E quando a gente enfrenta algo novo, a gente tende a paralisar. Mas aí eu consegui, porque eu pedi o auxílio de Deus, pedi a ajuda do Espírito Santo, e Deus foi me capacitando a enfrentar. Cada dia eu enfrentava um medo diferente, e eu colocando Deus na frente, eu fui rompendo, eu fui vencendo. E uma das ferramentas para você trabalhar o medo, infelizmente, é pegar o medo, colocar no bolso e ir com medo mesmo. Ir com medo mesmo. Eu tô com medo, mas quem tá na minha frente é maior do que eu. A Bíblia vai falar aqui em Josué, no capítulo 1, no verso 9, que Deus diz assim para Josué, ó: lembra da minha ordem, seja forte e corajoso, não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, o seu Deus, estarei com você.